e 5. Todos encontraram? Podem dizer amém? Amém. Muito bem, tem a bolinha aqui também, telão. Leamos. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, ou todo o pensamento, à obediência de Cristo Jesus. Somente estes versos. Nós refletiremos nesses dias sobre estes versículos da palavra do Senhor. A gente vai falar sobre a guerra mental. E Paulo, esses dias eu estava pensando que crer em Deus é relativamente fácil, né? Estou colocando relativamente fácil, porque não é fácil mesmo crer em Deus nos momentos mais difíceis da vida. Mas é fácil, relativamente fácil. Mas pensar com a mente de Cristo não é tão fácil assim. E a proposta dessas quartas-feiras é nos valermos dos textos bíblicos e da orientação da palavra para ocuparmos a nossa mente, para pensarmos como Jesus pensa, como o Senhor pensaria em momentos de tantos desafios, não? Mas nós somos humanos, como nós vamos pensar como Ele? Espera aí, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de quem? De Cristo, porque nós o recebemos. Aleluia! Então é possível, à luz das Escrituras, pensar como Jesus. A gente vai orar para Deus preparar o nosso coração. As crianças, por gentileza, tão lindas e abençoadas, venham ao altar do Senhor. As crianças podem ir à salinha. Eu quero glorificar a Deus pelo privilégio de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Teve aqui, se não me engano, a mamãe da irmã Irineide, é isso mesmo? A sua irmã esteve conosco aqui no domingo, se não me engano. Hoje a filhinha veio também. Que alegria tê-las conosco. Deus abençoe. É a primeira vez que a sua mamãe vem? É a primeira vez? E ela vai receber abraços. Quem vem a primeira vez sempre recebe presentes, e abraços chegando aí para você. Deus te abençoe. Mais uma vez quero manifestar minha alegria em ter aqui a Ágata, o Benício. Deus abençoe poderosamente. Manifestar minha alegria de ter aqui a igreja do Senhor. Hoje nós tivemos aí a ausência do presbítero Jesse Marços. Seu pai está muito mal, está indo para socorrê-lo, e motivo pelo qual a família não está aqui conosco. E o presbítero Robson se empenhou em um trabalho, também não deu conta de terminar, mas esteve conosco aqui de manhã na oração. Nós tivemos um período gostoso aqui de oração, de 7 às 8, todos os dias aqui estamos. E a gente vem buscando do Senhor a orientação da palavra, e já há algum tempo o Espírito Santo vem falando ao meu coração como a nossa mente está cansada, não, irmãos? Há um cansaço mental, há um adoecimento mental. Às vezes as nossas reações são desproporcionais à situação em que nos intercorre, não por causa da circunstância atual, mas por aquilo que já está armazenado na mente, não cabe mais nada. Então de repente a gente vem falando alguma coisa e a reação é tão desproporcional que a pessoa, não, espera aí, calma, o que está acontecendo?
Sim ou não? Há um cansaço mental. E há um adoecimento coletivo. A gente tem aqui na igreja 2 pessoas que são psicólogas. Nós temos vários amigos psicanalistas, psicólogos, terapeutas. E todos eles não têm vaga. É difícil ter uma vaga. Há uma concorrência e o mercado está cada dia mais tendo demanda dentro dessa área emocional. Por que será? Porque as guerras, irmãos, nós ganhamos e perdemos não quando estamos no combate, não quando estamos no processo. Nós ganhamos e perdemos as nossas batalhas aqui, na área mental. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que ocupa a nossa mente. O que ocupa a nossa mente, pastor Alex, ele vai reger os nossos sentimentos, vai governar nossas emoções, Cissa, e vai se tornar em atitudes, inevitavelmente. Então, nessas quartas-feiras, a proposta é: como vencer a batalha mental? Como preservar a saúde mental à luz das Escrituras Sagradas? Como blindar essa mente e como entregar essa mente ao governo de Cristo, ao domínio da palavra? E aqui a gente já pode descansar o nosso coração, porque a palavra de Deus, irmã Jaqueline, é capaz de fazer isso. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir pensamentos e corações, vai até as juntas e medulas. A palavra de Deus vai aonde ninguém vai. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus tem um poder extraordinário. Mas infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que menos conhece de Bíblia, que menos se envolve com a Bíblia, que menos passa tempo com a palavra. E aqui eu quero começar passo a passo, pensando na nossa caminhada cristã. Porque a propósito, pastor Alex, quando nós recebemos Jesus em nossa vida, há mudanças, há transformações. E essas transformações são em várias áreas da nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, coisas extraordinárias, indizíveis, maravilhosas acontecem conosco. Eu me lembro, apesar de ter nascido no berço cristão, alguém um dia falou: olha, você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador e entregar-se a Ele. Eu ainda era criança, mas eu me lembro de uma experiência tão extraordinária. E quando o pregador fez um apelo, eu custei esperar que o culto terminasse, porque eu já estava com sede de então viver isso que as pessoas diziam que quando nós recebemos Jesus a gente sentia e sente. E desde esse dia para cá, era criança ainda, eu senti uma alegria tão grande em meu coração. Eu amava brincar, os brinquedozinhos simples, mas aqueles brinquedos já não significavam tanto para mim. Eu tinha muito ciúme, cuidado dos meus brinquedos, mas já não significava tanto para mim. Jesus, Ele entra em nossa vida e Ele transforma a nossa vida. Jesus, Ele entra em nossa vida e Ele transforma o nosso viver. Muitas coisas acontecem, Paulo, de imediato, instantâneo. A alegria chega, a tristeza vai embora, sim ou não? A angústia vai embora. Outras coisas não acontecem no momento.
E a gente precisa entender que nós somos seres trinos. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. Quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito, irmãos, recebe ali algo extraordinário. Somos regenerados. Nascemos de novo. Passamos a ser uma nova criatura. Isso acontece no nosso espírito. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, vai chamar isso do homem interior. Nosso espírito que estava morto espiritualmente. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos vivos espiritualmente. E este primeiro contato de transformação, ele acontece no nosso espírito. Quando nós recebemos Jesus, o Senhor declara a nossa justificação. Na verdade, Ele já declarou isso na cruz do Calvário. Nós somos justificados. A cédula que era contra nós já não exerce mais influência. É por isso que o apóstolo Paulo disse: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos justificados. Ele coloca a condição: permanecer nele, que não andam guiados, direcionados pela carne, mas andam direcionados e guiados pelo Espírito. Foi no Espírito que nós recebemos este impacto, porque o Espírito do Senhor veio morar com a gente. Então a gente recebe esta comunhão, esta presença, e através do nosso Espírito nós estamos conectados com Deus e nos conectamos sempre com Ele espiritualmente. Você pode dizer amém? Amém. Você já sentiu a presença dele hoje? Amém. Já? Nós temos aqui, ouvimos aqui, os dias são tão difíceis, né? A caminhada é fácil? Não. Mas como é esperançoso, animador, em meio ao caos, nós ouvimos a voz dele, sentimos a presença dele. Como é maravilhoso isso! Este contato, essa conexão com Deus está ligado diretamente em nosso espírito, mas a nossa alma não. A nossa alma não. A nossa alma, ela entra num processo de tratamento. Claro que algumas mudanças acontecem na alma de imediato. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que, quando aceitaram a Jesus, fumavam. Entraram na igreja fumando. Mas quando elas receberam a Cristo Jesus, a partir daquele momento, não fumaram mais. Jogaram maços de cigarro no altar, cigarros de maconha. Cansei de ver isso no altar. Mas outras pessoas não. Elas entram no processo, aquele processo de transformação, aquele processo de libertação na alma, no interior, aquele processo que às vezes para umas pessoas duram mais, irmã Jaqueline, e para outros dura tão pouco tempo, meses. As pessoas já estão libertas, outras não. Demoram mais tempo para que essa libertação seja completa e total. Meus irmãos, onde as coisas vão acontecendo ao longo do caminho é na nossa alma. A alma é a sede dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Eu tenho orado para que o Senhor venha santificar os meus desejos, as minhas vontades, o meu querer. Santifica, Senhor, as minhas vontades, os meus desejos, o meu querer. A nossa alma é um lugar de constante guerra. Na nossa alma acontecem as guerras, as pelejas. A propósito, a santificação, ela é um processo
Nós estamos no processo de caminhada, no processo de santificação na nossa caminhada com Jesus. A gente vai melhorando a cada dia. Você já percebeu quanto você melhorou? Sim ou não? Quantos já perceberam quanto você melhorou? Levante a sua mão assim, para a glória de Deus, e digam amém, Jesus. Então vamos pensar um pouquinho, introspectivamente. Você já pensou quanto? Vou começar por mim. O quanto eu ainda preciso melhorar? Vocês já pararam para pensar o quanto a gente precisa melhorar ainda? Como pai, como filhos, como servos, como cidadão, como cônjuges. Bom, o quanto a gente precisa melhorar até nos tornarmos a imagem e a semelhança de Cristo. Mas eu tenho algo que eu sempre digo. Estamos na introdução, viu, irmãos? Tenham paciência. Eu estou contextualizando para que a gente possa compreender melhor os seguintes passos desta mensagem. Eu sempre digo, hoje, melhor do que ontem. E se Deus permitiu amanhã, melhor do que hoje. Não é assim que a Bíblia diz? A vereda do justo é como a aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O dia não amanhece, Maneusa, da noite para o dia. Ou seja, não está lá da noite para o dia mesmo. O dia não clareia, não está lá de dedo, vai clareando a pouco, é como a aurora que vai brilhando, brilhando até ser luz perfeita. É de glória em glória até sermos varões, pessoas perfeitas. Por isso eu tenho uma mensagem de Deus aqui: não desista por causa dos deslizes, por causa dos percalços, por causa de eu deveria ser melhor. Não desista, é de glória em glória. Vai pacientemente, vai dependendo, vai sendo dependente dele, vai buscando a presença dele, a ajuda dele. Ele não nos deixará nesta caminhada. Oh, glória a Deus, aleluia! Ele não nos deixará nessa caminhada, neste processo. É de glória em glória. Irmãos, é na nossa alma que reside os nossos pensamentos. É lá que está reservado os nossos pensamentos, nossos desejos, nosso álibi, as nossas emoções, as nossas vontades, está tudo lá, guardado na nossa alma. Sabia que a sua alma, a nossa alma, diz tudo a respeito do que nós somos? Está tudo lá, na nossa alma. Ela diz sobre a sua personalidade, ela diz sobre aquilo que você gosta ou não gosta, ela diz sobre os nossos pensamentos, ela fala sobre o que você sente, o que nós sentimos, como nós reagimos, quando nós agimos e quando nós não agimos, nossas fraquezas, nossas fragilidades, tudo isso é produto da nossa alma. Tudo isso é produto da nossa alma. É por isso, irmãos, que pensar como Cristo não é fácil, mas é aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Você já parou para pensar, mediante um processo tão difícil, você permitir que o Espírito Santo arrebate a sua mente e te fala a seguinte coisa: ei, age como Cristo, fala como Cristo, resolva isso como se fosse Cristo resolvendo. A gente não freia na hora. Já aconteceu isso comigo. A gente não para na hora e a gente não se envergonha de nós mesmos exatamente naquela hora. Tem um filme que eu quero indicar para vocês, e um livro também, Nos Seus Passos, o que faria Jesus?
sei se alguém já viu esse filme ou se leu este livro. Será que Jesus responderia como nós respondemos na maioria das questões? Será que Jesus faria o que nós faremos ou fazemos, né, no presente e continuamos a fazer? Porque muitas das vezes Ele já falou com a gente e a gente persiste. Ele já falou: não é esse caminho, não é assim que responde, não é assim que reage. Mas a gente está ali, Cissa, sabe? Não quer abrir mão, é do meu jeito. Esse é o meu jeito. Essa é a forma que eu resolvo. Será? Paulo disse que aqueles que receberam Cristo crucificaram na cruz a força da carne, levaram na cruz o ímpeto humano, foi pregado na cruz. E pela sua expressão nós entendemos que todo dia o apóstolo morria por Cristo e para Cristo. Todos os dias precisamos negar o nosso eu, pregá-lo na cruz, até chegar um momento que a gente possa dizer a máxima de Paulo. Para mim a máxima de Paulo é essa: para mim o viver é Cristo. A vida que agora vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, eu sempre vou lutar por isso, sempre lutarei, sempre vou lutar, até que Cristo se manifeste em mim, em todas as minhas atitudes. Você pode dizer amém? Amém. É isso. É na nossa alma é que a gente tem as tentações, onde nós temos os nossos desejos mais primitivos, carnais. É por isso que tem dia, irmãos, que a gente não quer nem levantar da cama. É por isso que tem dia que a gente ora: Senhor, olha, não deixa eu encontrar com fulano, com Beltrano. Senhor, olha, não deixa fulano de tal fazer isso e isso não, porque senão vai dar ruim. Sim ou não? É por isso que tem dia que a gente tem que orar, tem que buscar, tem que clamar, para que o Senhor nos dê o alto equilíbrio, o domínio próprio. Por que isso, pastor? Porque a nossa alma, ela está em um processo de transformação. Ela não é como o nosso espírito, que instantaneamente se conecta a Deus. Ela está em um processo. É por isso que é importante nós sabermos que na caminhada com Jesus, todos os dias, a nossa alma, a nossa mente está em guerra. E a gente não pode baixar a guarda. A gente não pode baixar as armas. Todos os dias uma guerra está sendo travada em meus pensamentos. Todos os dias há uma guerra travada para dominar as minhas vontades e levá-la distante dos projetos e dos propósitos de Deus. Por isso, irmãos, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente não quer conversar com ninguém. Aí a gente entende quando o salmista diz: Senhor, põe um anjo à porta dos meus lábios, vigia os meus lábios. É por isso que Salomão disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele está dizendo, em outras palavras, no original ele está dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda os teus pensamentos, porque deles procede a saída da vida. Repito, quem domina os nossos pensamentos, domina as nossas atitudes. Porque as nossas emoções, os nossos desejos são movidos pelos nossos pensamentos. Eu quero ler para vocês 1 Pedro capítulo 2, 11, que diz: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Todos nós somos peregrinos
e forasteiros. Estamos aqui, Eric, apenas de passagem. Você pode dizer amém? Amém. Ou tem alguém aqui que quer ficar aqui? Tem? São os peregrinos e forasteiros. E ele vai dizendo: peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Há uma guerra travada na nossa alma. Irmãos, os nossos sentimentos de praxe é vingança. Os nossos sentimentos de praxe é tomar lá da cá, sim ou não? Os nossos sentimentos de praxe é não levar desaforo para casa. Os nossos sentimentos de praxe é estar de alguma forma nos protegendo tanto que a gente não importa se o amor, o caráter, a luz, o sal está exercendo as suas respectivas influências em nós. A batalha está travada na alma. O alvo da guerra é o controle da mente. Irmãos, Satanás quer dominar a nossa mente. Irmãos, o mundo quer dominar a nossa mente. As redes sociais quer ou já dominou a nossa mente? As redes sociais querem dominar a nossa mente. Eu chegava a uma casa, uma época, para fazer visita, não tão longe. Tinha 8 adolescentes numa sala grande. Enquanto eu esperava um anfitrião, irmãos, na minha época, era grito, era correria, era beliscão, era risada. 8 adolescentes, eu esperei 15 minutos naquela sala, nenhum dos adolescentes disseram uma palavra um para o outro. Estavam todos conectados, com o aparelho na mão. De vez em quando só olhava um para o outro e dava aquele sorrisinho, não falava nada. Eu coloquei as mãos na minha cabeça e falei: meu Deus, que mundo é esse? Na euforia da vida. Irmã Neuza, era para eles estarem ali alegrando, festejando, tendo contato físico, brincando e etc. Então estavam paralisados, cada uma em uma bolha, e se conectavam virtualmente quando eles queriam, e um silêncio predominava a casa. Não há mais barulhos dentro das casas, porque as redes sociais estão dominando a mente das pessoas. E aí vem as comparações. Ninguém posta. Bill Shohun disse que é a sociedade da transparência, que na verdade não é a sociedade da transparência, porque as pessoas só postam coisas boas para te fazer sentir mal. Mas eu trabalho, eu dou um duro. Fulano de tal está lá agora. Só postam coisas boas nas redes sociais. Ninguém posta lá as brigas, as guerras, os conflitos, ninguém. As redes sociais já estão dominando. Mas entre as redes sociais também há uma briga de segmentos tentando dominar. Você acessa, quem gosta de pesca, por exemplo, é muito comum você abrir o meu celular, já estou conversando aqui para vocês. Quando for rolar lá alguns rios, aparecer pesca. Porque quando eu vou acessar, eu olho lá a pescaria. Sabe? Já é uma guerra, aquilo que você vê já fica ali pré-disposto. Quando você acessar, já está te esperando para quê? Para dominar a sua mente. Ele está rindo ali, mas é verdade. A gente estava em Paris uma época, andando ali na Champs-Élysées, e aqueles painéis eletrônicos, aquilo que a gente ia conversando entre nós, apareciam nos painéis eletrônicos
eletrônicos que a gente ia passando por eles à frente. Tudo isso para quê? Dominar a nossa mente. Essa é a sociedade do consumo. E eu poderia ficar aqui hoje exatamente falando sobre isso, porque é um assunto inesgotável. Nós estamos conectados, querendo ou não. O aplicativo bancário está lá. A gente acessa, sim ou não? Há uma guerra. Há uma batalha para controlar a nossa mente e os nossos pensamentos. Jesus nos guarda. Jesus nos livra. Tudo na nossa vida, eu vou dizer essa frase devagar. Tudo na nossa vida passa pelo processo mental. Tudo. Eu fiz sem pensar. Não, você não fez sem pensar. Há um caminho neural preparado antecipadamente para que isso viesse a acontecer. Amém ou não amém? Tudo passa pelo processo mental. Tudo passa pelos nossos pensamentos, que gera emoção, que desperta vontade. E aqueles que conseguem controlar seus pensamentos, conseguem controlar suas emoções, conseguem controlar suas vontades e conseguem controlar suas atitudes. Percebem isso? Sim ou não? Isso é prático. Tudo passa pelo processo mental. Provérbios 4, 23. Salomão já descobriu isso há muitos anos atrás. Ele nos aconselha sobre tudo que se deve guardar. Guarde os seus pensamentos. Estou repetindo para ser redundante. Guarde bem os seus pensamentos, porque deles procede a fonte da vida. O que ele está dizendo, em outras palavras, é: tenha cuidado com o que você pensa. Tenha cuidado com aquilo que fica na sua mente à noite, o dia. Tenha cuidado com aquilo que ocupa a sua mente, os seus pensamentos. Você sabia, se você pensar muito em determinada situação, à noite você sonha com aquilo? A Bíblia diz que das muitas preocupações vêm os sonhos. É evidente que Deus fala através dos sonhos. É evidente. Mas se você ficar com a neura, com determinada situação e processo, é aquilo que vai. Mesmo dormindo, você está sonhando, porque a sua mente está controlada por aqueles sentimentos. Tudo passa pelo processo mental. Cuidado com o que você vê. Cuidado, porque o portal da alma... Por que, pastor? Cuidado com o que você vê. Porque o portal da alma é o que, Jó? São os olhos. O portal da alma, a entrada da alma são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão densas trevas haverá. Você conhece uma pessoa que a mente dela não para? Eu conheço. Está rindo, meu irmão. Emael já começou a rir. Eu conheço várias pessoas que a mente não para, Larissa. É 24 horas. Ela dorme pensando, e quando dorme tem pesadelos, Paulo, porque a mente não para nem dormindo. Ela acorda cansada, cansado. A mente não para. Então eu tenho um conselho para você: redobre a atenção.
A sua mente precisa descansar. A nossa mente precisa de descanso. E o nosso descanso está em Deus. Nosso descanso está na palavra de Deus. O nosso descanso está nas promessas de Deus. O nosso descanso está em Deus. Essas pessoas que a mente dela não para. E talvez você comece a descobrir que você se identifica com essa pessoa que a mente não para, é acelerada. Essas pessoas que a mente não para, o diagnóstico é: a minha alma está cansada. Cansa a alma. É por isso que o salmista disse: Senhor, minha alma está cansada, minha alma está abatida. Qual o remédio que o salmista achou para a sua alma? E ele começa a conversar introspectivamente. Ele disse: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E eu acredito, irmão Deus, é que a alma gritou lá de dentro: como? Onde eu vou encontrar uma solução? E o salmista replica dizendo: espera em Deus, aleluia. Descansa em Deus, ainda o louvarei. Aleluia. Em Deus está o descanso para a nossa alma, para os nossos pensamentos. É nele. É por isso, irmãos, que sem ele não dá. Se tem alguém aqui querendo vencer as mazelas da vida sem ele, repense. Eu ia dizer desista, mas eu não posso expressar desista. Repense. Jesus é tudo que temos. Ele é tudo que precisamos. Ele é o arrimo da nossa sorte. Ele é o nosso esconderijo. Ele é a nossa torre forte. Aleluia. Ele é o nosso abrigo. E o salmista disse: com ele transponho barreiras, eu salto muralhas. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, a nossa vida está se movendo em direção aos nossos pensamentos. Mesmo que nós não queiramos admitir, mas a nossa vida está se movendo em direção aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos estão apontando o nosso destino. Vou repetir, irmãos, João, os nossos pensamentos estão apontando os nossos destinos. Essa palavra é para a gente refletir. Precisamos compreender que há uma guerra na nossa alma, uma guerra na nossa mente. Quando eu falo alma, estou falando mente. Quando eu falo mente, estou falando alma. A maioria destas pelejas, eu já disse isso em título introdutório, destas guerras são vencidas ou perdidas na nossa mente. Quantas pessoas poderiam viver uma vida saudável, mas não vivem porque não têm uma mente saudável? Quantas pessoas poderiam viver uma vida suave, mas não vivem porque não têm uma mente saudável? Quantas pessoas poderiam viver mais próxima uma das outras,
mas não vivem, porque a mente está dominada com ódio, com mágoas. Mas pastor, a gente não consegue controlar a nossa mente. Ok. A gente não consegue controlar os maus pensamentos. Ok. Ninguém consegue controlar os pensamentos ruins. Mas a responsabilidade de mantê-los em nossa mente é nossa. Vem um mau pensamento, é incontrolável, mas mantê-lo é nossa responsabilidade. Alimentá-lo é nossa responsabilidade. Lutero disse que nós não podemos impedir que o pássaro pouse sobre nossa cabeça. Vai pousar, não tem jeito. Mas permitir que ele faça ninho é muita omissão. E as consequências vão vir. Sim ou não? Os maus pensamentos, eles vêm, é incontrolável. Porém, mantê-los é entregar o controle da nossa vida aos pensamentos ruins ou bons. Quantas pessoas vivem hoje já vamos encerrar. Quantas pessoas vivem hoje à mercê de pensamentos tóxicos? Ó vida, ó céus, por que eu sou assim? Por que as coisas acontecem assim? Quantas pessoas são vítimas de pensamentos que o inimigo trouxe, plantou e a gente está alimentando? Não, eu preciso te dizer, você é especial para Deus. Eu preciso te dizer, você é especial para Deus. Mas eu não sinto, os meus pensamentos não permitem. Entregue os seus pensamentos a Ele esta noite. Permita que Ele entre, permite que Ele troque, permita isto. Mas pastor, é o padrão do mundo? Sim, o padrão do mundo está guerreando para dominar a nossa mente. Mas Paulo, ele escreveu dizendo: não vos conformeis com este mundo. O mundo diz que você tem que ser assim ou assado, mas a palavra de Deus está dizendo: não se conforme com este mundo, pelo contrário, transforme pela renovação da sua mente, porque assim você vai experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E esse domínio do mundo, a nossa mente quer nos escravizar. Ei, nos impede de enxergar a beleza da vida, as cores que a vida tem, a beleza da família, o quão especial nós somos, o quão único nós somos. Aleluias! Você é especial para Ele. Não deixe a sua mente te sabotar. Não deixe, em nome de Jesus. Transforme pela renovação da sua mente, do seu pensamento. Como, pastor? Nós vamos aprender isso nas próximas quartas-feiras, à luz das Escrituras Sagradas. Nós temos aqui algumas chaves, e a gente vai adentrar nas próximas quartas-feiras, e vamos aprender como viver longe desses pensamentos tóxicos. Vamos aprender a viver fora do controle, embora ainda numa pós-modernidade, na hipermodernidade. Como nós podemos viver fora deste controle mundano, mental, esses pensamentos ruins? Meu Jesus, a palavra de Deus irá nos ajudar.
de Deus irá nos ajudar a ter controle na nossa mente. Um filtro, sabe? O que fica e o que não pode ficar. O que nem deveria passar, mas passou. A palavra de Deus vai trazer isso para a gente. Agora, irmãos, você tem autoridade. Nós temos autoridade sobre a nossa mente. Se nós temos autoridade sobre demônios, nós não vamos ter autoridade sobre os nossos pensamentos. Jesus teve uma visão e disse para os seus discípulos: eis que vi Satanás descer do céu como um raio, mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Paulo, para encerrar aqui esta primeira parte, ele escreveu dizendo-nos: porque embora somos homens carnais, vivemos problemas, dores, crises, decepções, frustrações, ferimos pessoas, somos feridos, somos carnais. Embora somos carnais, nós não lutamos segundo a carne. Paulo está dizendo: a carne não pode nos dominar. Você pode dizer amém? Amém. Não pode nos dominar. E aí ele disse: porque as armas com que lutamos não são carnais, mas são espirituais. Não são somente espirituais, mas são poderosas em Deus. Para ver se vence? Não. Para vencer as fortalezas de Satanás. E aí ele dá a receita: como vencer as fortalezas do inimigo? Levando cativo todo pensamento, é o que lemos. Todo pensamento cativo. O que é isso? É prender. Como se eu estivesse algemando o Atos aqui, ó. Algemar, se ele levasse diante de Cristo: está aí, Jesus, está preso em ti. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. É isso que a gente vai falar nas próximas quartas-feiras. Essa tarde, o Espírito Santo falou em meu coração que ele se manifestaria aqui para fazer uma limpeza em nossa mente. Sabe aquelas lembranças que nos fazem sentir ressentimento? Nós perdoamos. Perdoar não é ter amnésia. A gente lembra, sim ou não? Nós lembramos. Mas o que a gente não pode ter é ressentimento. O que é ressentimento, pastor? Sentir de novo. Sabe? A gente lembra do episódio, tem vontade de vingar. A gente lembra do episódio, a gente sente tristeza, sente raiva. É sinal de que alguma coisa ainda domina a nossa mente. Mas o Espírito Santo vai fazer isso hoje, se você quiser. Assoprar em nossa mente esta noite. E o Senhor vai trocar, vai renovar a nossa mente. Muitos de nós somos escravos de nós mesmos, porque nos permitimos ser sabotados pela nossa mente. Mas o Espírito está aqui hoje. O Espírito do Senhor mais uma vez se manifesta aqui para segurar em nossas mãos e nos levar, nos dar essa capacidade de levar todos os nossos pensamentos à obediência de Cristo Jesus. Você quer orar comigo? Eu quero orar com você.